Bem-vindos a mais um Chá com Prosa, esse nosso belo encontro onde a gente discute coisas variadas a respeito do mundo. E hoje a gente vai falar sobre a gente e a gente mesmo, quando somos o nosso pior inimigo. A verdade é que todo mundo sabe o que tem que fazer para a vida melhorar. Todo mundo sabe o que tem que fazer para evoluir profissionalmente, ter uma saúde melhor, conhecer melhor, aprender a falar outras línguas e por aí vai. Mas porque às vezes é muito difícil trazer isso para a nossa vida e porque muitas vezes a gente acaba sendo o maior carrasco de nós mesmos. E uma mensagem que com certeza a gente vai querer deixar aqui também é o porquê tratar-se com carinho talvez seja uma das coisas mais importantes que você possa fazer na sua vida. Então, para iniciar, eu aqui com a Vivian e o Sussumo, e se fizer sentido, não perca tempo, curte aí, segue o nosso canal e mande esse vídeo para algumas pessoas que isso pode ser útil para alguém. E aí, pessoal, quando que nos tratamos mal? Será que a gente se trata mal? Acho que ninguém gostaria de se tratar mal ou ser o pior inimigo de si mesmo. Será que isso às vezes acontece? Eu acho que acontece com muita frequência, sabe, Marcelo? E muitas vezes a gente nem está consciente, né, do quanto a gente tem uma relação difícil com a gente mesmo, assim, né? Eu, nos cursos de compaixão, assim, quando a gente entra no tema ali da autocompaixão, normalmente é a semana que eu identifico mais resistência, assim, e que às vezes as pessoas nem identificam como sendo resistência, né? Porque, teoricamente, elas já acham que já se tratam bem e tal, né? Ou que estão bem resolvidas com isso. Mas eu acho que as pessoas, no geral, têm muita dificuldade. Eu acho que tem até uma questão cultural, né? Porque, pelo menos aqui no Ocidente, né, existe uma ideia muito de que se tratar bem ou reconhecer seus recursos, suas qualidades, tá muito associado com vaidade, né? Como se fosse uma coisa de tirar vantagem ou arrogância, assim. E eu vejo como coisas diferentes, assim, né? E por isso que eu acho que às vezes as pessoas tendem a se diminuir ou a não reconhecer o seu valor por isso, assim, né? Para não parecer que é uma pessoa arrogante. Sabe, Viviane, te ouvindo, né? E eu concordo com você, eu acho que isso é uma expressão bem comum no mundo, né? Que existe. Mas será que a gente consegue trazer alguns exemplos, né, de quando a pessoa ela acaba sendo o seu pior inimigo, né? Porque talvez, será que tem uma causa base única ou será que são vários fatores? Né? Você trouxe aqui uma questão cultural, né? E alguns livros mostram isso que os ocidentais eles têm uma dificuldade muito grande de se tratar com carinho, tanto que a palavra autocompaixão ela não existe, por exemplo, no tibetano, né? Eu sei de uma história muito interessante que quando foi falar que algumas pessoas se tratam mal, né? Foi falado por um budista tibetano e ele falou assim, mas peraí, como assim? Né? Como assim as pessoas se tratam mal? Inclusive, se eu não me engano, está no livro da Kristin Neff, que é uma das maiores pesquisadoras de autocompaixão do mundo. Mas quais exemplos a gente pode trazer? Em relacionamentos, existem momentos na minha relação com o outro que eu posso ser meu pior inimigo, talvez? Talvez não seja à toa que esteja travando aí. É um momento, né? É um tema complicado, né? Então, o que eu perguntei, não sei se travou bem na hora, mas será que às vezes somos o nosso pior inimigo na relação com o outro? Quando que nós somos nosso pior inimigo na relação com o outro? Acho que a gente pode falar em relacionamentos que não são saudáveis, né? Às vezes as pessoas se mantêm em relacionamentos nada saudáveis, né? Um termo que eu particularmente acho horrível, mas mulher de malandro, né? Muitas vezes fala, por que a pessoa se mantém? Será que é o mesmo caso, o mesmo motivo do que você trouxe, Vivian, que a gente não se trata com carinho? Por que alguém se mantém num relacionamento que não é saudável?
Marcela, as perguntas que você faz daria para a gente responder em uns 20 chá com prosa. Eu fico pensando assim, como que eu respondo isso rapidamente, objetivamente, né? Eu acho que tem uma série de fatores que fazem as pessoas se manter num relacionamento abusivo, né? Que não vou entrar em muitos detalhes porque não é o tema, assim, mas eu acho que muito é o que ela aprendeu ao longo da vida, né? Você até comentou esses dias da história daquela patinadora, né? Da Tonya Harding lá. Nossa. Que é uma patinadora americana, né, que sofreu abuso a vida inteira da mãe, depois entrou num relacionamento abusivo, também era socialmente negligenciada, né, vivia em uma situação mais de vulnerabilidade, então é algo que, assim, não é que a pessoa quer se manter necessariamente ali, né, ela tem uma série de dificuldades, ou aquilo é o que ela aprendeu por amor, né, ou, enfim, por cuidado. Mas eu acho que esse é um tema que a gente pode até fazer um chá com prosa, né? Depois para bater um papo melhor sobre isso, porque eu imagino que muitas pessoas nem reconheçam muito o que é um relacionamento abusivo, né? Não é só agressão física, enfim. Mas também tem uma coisa que eu acho que é um ponto aqui, né? Quando a gente está num relacionamento e não se trata bem, um exemplo mais simples é, por exemplo, você ficar se comparando com essa pessoa, né? Ou deixando de poder ser você, quem você é, né? Porque você acha que você é inferior ou acha que Eu você acho que não, tem uma não é coisa tão boa quanto aquela pessoa, né? comum, né, Vivian? Quando a pessoa fala assim, ah, mas quando a pessoa não faz isso, ela é uma ótima pessoa. Mas é Uhum. um bom pai. Mais isso, mais aquilo, né? Então a pessoa ela barganha muitas vezes o seu olhar para não olhar alguma coisa que é muito ruim e faz com que ela se mantenha em algo que é muito nocivo, né? Porque muitas vezes ela se mantém mesmo e volta e continua indo, né? Eu acho que aqui tem um ponto bem importante, que é a busca da felicidade também. Ah, mas quando a pessoa não faz tal coisa, ela é isso, né? Mas, Vivian, você me deu uma vontade muito grande de judiar um pouco de você hoje. Já que a gente está falando disso, né? E quando a Aí pessoa... já é um exemplo de um relacionamento abusivo. né? Mas assim, e quando a pessoa ela é o seu pior inimigo na questão da autoimagem, da alimentação, ou, sabe, de condutas alimentares não muito saudáveis, por quê? Muitas vezes a pessoa ela sabe. O que a psicologia já mostra é que, assim, a gente não faz as coisas necessariamente porque eu sei racionalmente, né? A emoção, ela manda muito aí também. E, por exemplo, eu trabalho com a terapia focada na compaixão, né? E uma visão que é completamente alinhada ao que eu penso é que, assim, eu não acho que ninguém se sabota ou que ninguém faz isso porque quer se prejudicar. As pessoas estão sempre criando estratégias que para elas são adaptativas no momento de vida ou de acordo com o que elas estão vivendo, para ser feliz ou para sobreviver, inclusive. Então, talvez, né, assim, uma das possibilidades é que a gente acha, mas a pessoa sabe que ela deve comer direito, né? Por que que ela não come, fica comendo? Ela faz isso porque essa é a forma, talvez, dela se livrar de olhar para essa realidade ou de tirar a responsabilidade do que ela sabe que vai ser alguma coisa mais complicada, ou porque às vezes ela não tem a condição de fazer o que ela precisa fazer, né? Ou não tem a energia suficiente. Então, tem uma série de coisas que podem favorecer com que essa pessoa tenha esse comportamento, né? Todas essas perguntas são muito difíceis de dar uma resposta Sim, só, porque né? ela é multifatorial, né? As causas são Uhum. multifatoriais. Mas espera aí, Vivian, já que comecei, eu quero continuar. E a droga? Isso. É a mesma coisa. Eu acho que todos esses comportamentos que trazem algum alívio temporário, eles cumprem esse mesmo papel, né? Eu vejo que é um comportamento condicionado que te traz um alívio temporário. E aí, pensando adaptativamente, o seu corpo entendeu ali fisiologicamente, emocionalmente, que aquilo resolveu o problema. Nem é racional. Então, vamos supor, né? Eu sou dependente de drogas e aí eu estou abstinente. Vamos supor que eu sou dependente de álcool, estou sem beber há um dia. Eu começo a tremer, eu não fico funcional, né? Tem muitas dificuldades associadas, então eu vou beber, eu preciso beber para manter a minha homeostase, né? O meu estado de equilíbrio ali. Então, se eu, depois de um tempo que a pessoa está dependente, por exemplo, ela nem bebe por prazer.
Ela bebe para se livrar do desconforto, né? Da abstinência. Então, ela faz esse uso, ela para de tremer, ou seja, ficou bem. O que o corpo entendeu? Não é racional. O corpo entendeu que aquilo fez ela se sentir bem. Mesmo que depois ela saiba que, por exemplo, se ela estiver tentando parar, ela sabe que esse é um processo que por alguns dias ela vai se sentir super mal e que ela vai sentir fissura muitas outras vezes, mas mesmo sabendo disso, às vezes quando ela tem um lapso assim, né, de às vezes beber de novo, ela se sente imediatamente aliviada, mas depois vem uma culpa, né, um auto-julgamento, se sente muito mal, porque ela sabe racionalmente que no fundo aquilo não resolveu o problema. Mas o corpo dela recebeu a mensagem de que aquilo resolveu. Então, assim, é um jogo desse nosso cérebro, né, dessas respostas automáticas e do que eu tenho, da leitura que eu faço disso, né? E que pode servir para o carinho daquele cônjuge que tem um relacionamento abusivo, né? Que pode traduzir também no acalento da comida, porque muitas vezes a gente acaba tendo uma relação, né? A ansiedade está muito aí. E o procrastinador entra aí também? Não sei, eu nunca pensei sobre Porque isso. também há um ganho, né, Vivian? Se eu tenho alguma coisa para fazer e aí há o videogame ali para jogar ou a série, né? Meu corpo ele entende que aquilo é mais prazeroso do que eu fazer a minha obrigação, Uhum. né? E o que eu acho bem interessante aqui é que talvez a gente tenha um denominador comum. E aí eu vou jogar a bomba pro Sussumo agora, assim, tipo, já que eu tô sendo, né? Mas talvez o denominador comum seja prazer barra felicidade, bem-estar, barra bem-estar. No fundo, né? Talvez o que a gente queira é ser aceito, é ter acesso, é se sentir feliz, estar bem. Isso a gente encontra muito nisso. Então, se a gente for pegar, você trouxe o exemplo da bebida alcoólica, né? Ela começa, isso é muito comum, né? Dentro de um círculo masculino, nessa sociedade, né, que a gente vive, onde tipo o homem para mostrar virilidade ele tem que ser um homem que ele aguenta beber até a gente vê isso em letras de música, né? Então a pessoa ela pode entrar nisso ou aquela coisa. Eu já ouvi isso de pacientes minhas do tipo uma pessoa solteira não é feliz, ela tem que estar com alguém, né? Então essas ideias ou esses olhares muitas vezes não faz com que a gente fique em algumas situações não muito saudáveis e que cause dano, né? Então, o que você acha, Sociono? Seria talvez esse o denominador comum? Eu acho que essas questões, né? Eu acho que foi ousado aí, né? Pra mim. Mas, como ela disse, é muito amplo, né? E muito diverso. Mas eu gostei desse denominador comum num sentido de ser algo um princípio mais básico, eu diria, né? Numa relação da gente com a gente mesmo. Eu não sei se ficou claro para todos, o que é ser carrasco da gente mesmo, né? O que é a gente ser o nosso pior inimigo? Eu acho que talvez eu daria um passo atrás e acho que até uma fala que eu já ouvi a Vivian colocando, que é sobre ser uma boa companhia. Como que é, Vivian, a frase? Eu falo que a gente tem que ser tem que ser uma boa companhia para gente, né? Já que a gente vai ser a única companhia garantida até o fim da nossa vida, né? Então, acho que é preciso isso, né? A gente nem precisa ser tão carrasco ou o pior inimigo, mas será que a gente é uma boa companhia para a gente mesmo, né? Então, eu sempre convido eu mesmo e todos nós a gente relembrar em algum momento que eu senti que eu não fui uma boa companhia, né? Será que em algum momento eu lembro, eu recordo, de algum momento assim, nossa, eu não fui uma boa companhia nesse momento, nessa situação. Ou em algum momento que, nossa, eu fui uma ótima companhia para mim mesmo, né? Naquela situação, eu fui uma excelente companhia para mim mesmo.
E daí, nesse estágio, assim, de ser uma boa companhia para a gente mesmo, eu diria que combina um pouco com o que a Vivian colocou, e com o que o Marcelo colocou também, de que, às vezes, nossos comportamentos, por exemplo, nesse episódio, que eu me percebi que eu não fui uma boa companhia. E eu escolhi viver um determinado comportamento naquele momento. Mas esse comportamento, a gente usou essa palavra antes, né? Talvez tenha sido legítimo no sentido de que eu estava querendo o melhor para mim. Eu estava querendo talvez mais segurança, uma proteção, um bem-estar, a felicidade, um prazer. Mas, ao mesmo tempo, o que estava por trás disso, desse comportamento, eu escolhi uma estratégia para ser aceito, de repente, que o Marcelo falou, né? E para ser aceito, às vezes, acho que a própria Christian Neff fala assim, né? Para ser aceito pelo contexto, pelas outras pessoas, antes disso, será que eu tenho que passar pelo crivo de mim mesmo, né? E daí eu sou mais exigente do que os outros para ser aceito. Porque daí, se eu sou mais exigente do que os outros, e se eu me critico antes dos outros, vai ficar mais fácil de eu receber a crítica do outro. Porque eu já sei, eu já me critiquei antes. Então, quando o Marcelo fala um denominador comum, talvez esse princípio mais básico, né, de sobrevivência como um ser humano social, é de ser querido, de ter vínculos, de ser aceito. E daí, para eu me proteger e não ser aceito pelo outro, eu mesmo não me aceito antes. E daí eu dou uma rasteira em mim mesmo, né? Sou muito exigente, muito duro comigo. Acabo não sendo uma boa companhia comigo, porque a minha companhia me traz mais tensão comigo mesmo, né? Eu não fico à vontade comigo mesmo. E daí isso é, às vezes, protetor para eu, antes de viver uma rejeição do outro, eu vivo a rejeição de mim mesmo, comigo mesmo. Então, é uma dinâmica, para mim, cheio de elementos e de camadas, né? Às vezes conscientes, às vezes muito pouco consciente, né? Olha que Então, tem interessante, muita né, Sussumo? Que coisa essa lógica, envolvida né? aí. De tipo, eu vou Eu me acho que tratar eu mal antes de... travei aqui. Ah, travou, Será voltou. que estamos Estamos te me ouvindo, ouvindo? Sussumo. Como quase uma voz do além. Voltou. Ai, ai. Mas é interessante, porque ao nos tratar mal, né, Sussumo, ou nos criticar para não ser criticado pelos outros, a gente esquece que tem uma terceira possibilidade, que talvez eu não vou ser criticado pelos outros, eu não precisava me infligir esse sofrimento também, né? Será que a gente sempre vai ser criticado pelos outros, né? Só que na nossa mente ali, crítica, a gente nem pensa isso. A gente tá tentando se defender, como você falou, né? Eu acho que uma coisa interessante aqui, né? Acho que é importante pontuar que a gente utilizou aqui, né, de vários exemplos e inclusive alguns transtornos psiquiátricos, né? E o nosso objetivo do encontro hoje aqui não é dar uma fórmula, um entendimento básico do porquê a pessoa faz isso. Porque, como a Vivian falou, são fenômenos multifatoriais sabe, que acontecem por uma série de situações, né? Então, cada caso é um caso e cada grupo de transtorno é um grupo. Mas, isso que o Sussumo trouxe, eu acho que é algo muito interessante, muito importante da gente parar para olhar, né? Porque a importância de talvez eu me tratar de uma maneira um pouco mais habilidosa, com um pouco mais de sabedoria, talvez me ajude em todos esses casos, né? Tem uma história que eu acho muito interessante que fala assim, é um exemplo que eu sempre dou quando eu dou uma aula de autocompaixão, que é quando alguém bate o dedinho na quina, sabe quando alguém bate o dedinho do pé na quina da porta?
né? Quando eu conto isso para alguns alunos, você vê na sala, alguns fazem até assim, sabe? Eles sentem a dor de um exemplo que eu estou dando, né? Então, quando você vê alguém fazendo isso, você pega e fala assim, isso doeu, isso dói. Né? Eu compartilho da dor. Empaticamente é uma relação, né, que é mimetizada ali. Tecnicamente, o nosso cérebro sente a mesma dor. Né? Isso, daí que vem os neurônios espelhos. Se é uma criança, você pega ela no colo, beija o pé dela. Pé sujo, pode estar sujo. Você vai lá e beija o pé dela. E quando a gente dá uma topada com o dedinho na quina, o que a gente fala para a gente? Né? Geralmente tendemos a ser os piores carrascos de si mesmo. O porquê que essa nossa voz interna ela é tão agressiva? Né? Porque essa voz ela é tão pesada com a gente mesmo. E será que tem uma função funcional e que resolve? Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Porque eu acho que para a gente aprender a lidar com todo aquele espectro de problemas que o ser humano pode sentir, de relacionamento, de relação com a comida, ou dependência química, e por aí vai, é importante aprender a estar consigo mesmo, que é algo muito difícil. Não sei se tem aquela pesquisa famosíssima, já um pouco antiga, onde as pessoas preferem ficar numa sala, né, tomando choque, se auto-infligindo choque, do que ficar 15 minutos sem fazer nada. Né? Essa é uma pesquisa muito interessante. Né? Mais de 60% das pessoas, ao ficar 15 minutos sentados numa sala, sem nada para fazer, relatavam um tédio enorme. E aí algumas pessoas prefeririam ficar brincando de tomar choque leve. Olha isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Né? Então, fugir da minha própria companhia. Né? Tem a ver com aprender a lidar com a ansiedade, aprender a desenvolver habilidades sociais, né? Porque a vida e a relação hoje, principalmente dentro das redes sociais, há muita comparação, há muito isso é bom, isso é ruim, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Isso causa muitas tensões. Então, ter essa fala de muita carrasca, né? Uma fala muito pesada, né? Sendo tipo, né? Porque quando a gente bate o dedinho aqui, a gente fala, sou idiota. Nossa, eu sempre faço isso mesmo. Ah, tinha que ser comigo. Ah, se eu não faço isso agora, eu faço depois. A gente tem esse peso, né? E qual é o problema? Qual é o ponto? Assim, o porquê ter esse peso consigo mesmo vai impedir a gente de se desenvolver como seres humanos? Por quê? O que vocês acham? Pode impedir o nosso desenvolvimento humano? Sem dúvida. Quando o Sussumo estava falando, né, de ser uma boa companhia, eu acho que junto com aquele seu convite que você fez, Sussumo, já respondo a sua pergunta, tá, Marcelo? Isso é para chegar lá. Quando o Sussumo fala assim, né? Lembra dessa última vez que você não foi uma boa companhia? Eu acho que vale a pena, né, para ficar bem objetivo, as pessoas pensarem assim, como que eu falei comigo mesmo, como que eu me tratei, né, o que eu fiz. Se fosse uma outra pessoa, eu ia querer que fizesse a mesma coisa comigo, eu ia querer continuar com essa pessoa do meu lado? Ah, me chamando de burra, com uma voz super dura. Não, sua burra, por que você fez isso? Né? Muito provavelmente eu ia mandar essa pessoa a merda, né? Eu não ia querer ficar com ela do meu lado, ouvindo isso repetidamente, né? Falando comigo com tanta agressividade. Mas eu tolero isso quando sou eu que faço, né? Porque eu não percebo que isso não é ser uma boa companhia. Simplesmente porque eu acho que isso, as pessoas acham que se criticar é uma forma delas não ficarem moles, né? Elas falam isso, assim, de tipo, se eu não falar assim comigo, eu não vou conseguir que as Me coisas andem para desenvolver. frente. Se eu for bonzinho comigo mesmo, aí eu vou ser muito indulgente, as coisas não vão sair do lugar. Só que aí a gente está esquecendo, né, que ou eu não preciso ser ou negligente ou bonzinho ou me tratar super mal do jeito que a gente está falando, né? Eu posso ser muito firme comigo, reconhecer quando eu errei e escolher o que eu quero fazer, né? Mas eu não preciso me tratar mal para isso. E aí, respondendo a sua pergunta, se a gente para pensar, quando o Sussumo falou, vamos lembrar dessa última vez que eu não fui tão agradável para mim mesmo, né? Sei lá, vamos supor que eu errei, eu falei, ai, Vivi, mas você é uma idiota mesmo. Por que você foi falar assim? Ou por que você fez isso, né? Quando a gente fala com esse tom de voz, com essa entonação, né? Com essa força, o que acontece no nosso corpo?
começa a aumentar, é aquela raiva, né, que a gente falou no último episódio, começa a aumentar uma energia de raiva, como se eu estivesse precisando brigar. E isso coloca o nosso corpo num estado de alerta. Eu libero cortisol, eu libero adrenalina, como se eu estivesse brigando realmente com alguém. Então, meu corpo está respondendo a isso, né, como se eu estivesse brigando. E quando a gente está brigando, muito provavelmente você não está se sentindo seguro. Você está ameaçado. E por estar ameaçado, você não está pensando claramente naquilo que você pode fazer, você está simplesmente reagindo. Então, isso prejudica demais o nosso autodesenvolvimento. Eu não me sinto seguro se eu estou me criticando o tempo todo, eu me sinto sempre inadequado, né? Eu me sinto com medo, me sinto inseguro. E aí é como se eu estivesse lutando para sobreviver. Se a gente pensa biologicamente, eu estou lutando para sobreviver, então, portanto, eu não estou nem pensando criativamente, né? Então, isso prejudica demais o nosso desenvolvimento. Posso colocar uma brincadeira para a Vivian aí de novo? Estamos judiando da Vivi. Tô me inspirando. Hoje? O Porque, próximo encontro vai ser, né? Quando os sócios, né? Os amigos são seus piores inimigos. que eu lembro que eu já ouvi isso da Vivian antes, né? Assim, tipo, para mim não existe autossabotagem, né? E daí, para mim, o que você descreveu agora, Vi, é um pouco de dar um tiro no próprio pé, né? De uma autossabotagem, né? Uhum. Então, para mim, ao mesmo tempo que existe comportamentos legítimos de autoproteção, né? De autopreservação, existem comportamentos que é, é um tiro no pé, é uma autossabotagem para mim, né? Assim, eu tô, por exemplo, um exemplo talvez seja mais direto de autossabotagem num sentido mais amplo, né? Mas quando eu tenho tantos assuntos, às vezes, na relação familiar para resolver, e daí eu me dedico só a esses assuntos e não me dedico aos meus próprios assuntos pessoais. Por quê? Porque é mais fácil eu me ocupar com esses outros assuntos do que eu encarar o meu próprio assunto, né? E daí, para mim, é um tiro no pé, assim. Isso é, às vezes, muitas vezes, inconsciente. Mas a gente vai para o cômodo. É mais fácil isso, então eu fico resolvendo todos os assuntos dos outros e não resolvo o meu próprio assunto, né? É, então, e isso vai por nem é uma escolha, eu diria, né? Vai sendo levado, né? Como uma marionete aí. Então, para mim, muitos comportamentos, às vezes, se manter num relacionamento abusivo, às vezes são escolhas internas, inconscientes, que outras forças, que não só as pessoais, estão agindo num campo, assim. Então, daí a gente vai entrar, daí seria um outro episódio mesmo, discutir sobre o livre-arbítrio, por exemplo, que é uma questão, assim, para mim, da própria humanidade, né? É, eu vejo assim, né? Com certeza, né? Aqui a gente está falando um pouco da estrutura do ser humano, né? Que faz alguém ser do jeito que é. E isso sempre vai ser uma junção com muitas variáveis da aprendizagem comportamental, da herança genética, da percepção que a pessoa faz daquilo que ela viveu, e aí é uma equação muito única. Eu concordo que há, né, são forças, e não há consciência, acho que esse é o maior problema, né? Muitas vezes não há consciência, deixa eu melhorar isso que eu falei. Muitas vezes não há nem consciência, porque eu considero que é assim mesmo, ou a vida me pôs, ou eu sou um azarado, por aí vai. Mas muitas vezes também há consciência e a pessoa também não consegue. Eu acho que quando a gente pega e fala, né, de quando, né, eu sou o meu pior inimigo, quando o inimigo sou eu, porque também tem isso, sabe? Tem gente que quer emagrecer, todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo sabe o que precisa fazer para aprender uma nova língua. Todo mundo sabe, né? Tem alguns caminhos que são muito claros, mas é muito difícil. Mesmo quando está claro, tem gente que sabe que tem que terminar um relacionamento e não consegue, né?
Por quê? Porque tem muitos fatores. Eu acho que quando há uma espécie de uma cegueira, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, algumas crenças pessoais, algumas visões do mundo, então é importante, e essa expansão é algo muito difícil, geralmente ela só vem com a dor, né? Freud fala, né? Eu não sou psicanalista, mas tem uma frase do Freud que eu acho incrível, que ele fala assim: quando a dor for maior que o medo de mudar, a pessoa muda. Muitas vezes tem que acontecer algo realmente drástico, doloroso, para que a pessoa ela se engaje. Quantas pessoas param de fumar depois que o médico pega e fala assim: olha, se você não parar, você vai morrer. O quadro é esse, né? Então, eu acho que isso aumenta mais ainda a necessidade de nos tratar com carinho. Quando há cegueira e quando não há, sabe? Mesmo quando eu sei, porque também é difícil. Só tem um ponto antes da gente ir para isso que eu estou falando. Eu acho que a gente sabe, a nossa espécie, somos seres empáticos, né? E isso faz com que a gente tenha conexões e um relacionamento bem mais eficiente, efetivos. É extremamente importante isso por sermos seres sociais. Só que quando eu não me identifico com a outra pessoa, né? Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Quando eu não me identifico com o credo, com a raça, com o nível cultural ou social do outro, a minha habilidade empática cessa. Ela diminui muito. Então, eu não leio o outro empaticamente. Então, é por isso que quando um país entra em guerra com outro, a primeira coisa que ele faz é vilanizar o outro. Porque daí eu posso matar o outro. É bem isso mesmo, né? Tem alguns exemplos incríveis sobre isso. Tipo, porque eu até trouxe num chá com próximo. Por que você matou aqueles judeus? Não, não, não. Por que você matou aquele idoso, aquela criança, aquela mulher? Não, não eram idosos, crianças e mulheres, eram judeus. Então, isso acontece na nossa política hoje, né? A gente falou sobre isso. E aqui tem um ponto que eu acho muito importante. E quando eu não me identifico comigo? E quando eu não me identifico com o meu corpo? Quando eu não me acho inteligente o suficiente? Né? Quando eu não identifico comigo, será que não pode haver a mesma cisão? Sabe? Do tipo, se o outro está lá e eu não ligo, será que eu também não pode me faltar esse me tratar com carinho? Porque, eu sou burro mesmo, eu sou um idiota, eu sempre erro, eu sou desastrado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, aquilo que é diferente de mim, como esse soldado judeu alemão falou, eu posso matar. Acontece hoje, né, na política, naquele nosso episódio da política a gente trouxe isso. E quando eu sou o meu maior inimigo de maneira declarada? Então a gente tem que tomar cuidado com essas falas e com essa voz aqui interna. Porque essa voz interna muitas vezes não respeita o meu processo de desenvolvimento, meu processo de aprendizagem, meu processo de crescimento, que é uma curva enorme. Né? Eu brinco, falo para meus alunos que ainda bem que a gente aprendeu a andar quando a gente era pequeno. Porque se a gente fosse aprender a andar depois de velho, seria algo do tipo, nossa, que vergonha. Sabe, eu fui tentar andar, eu caí. Ninguém cai andando. Né? E os poucos passos que eu dei eram duros, parecia que eu estava socando o chão. Nossa! Né? E fui pedir ajuda. Não, é melhor engatinhar para o resto da vida. Né? Então, em quantos processos, né, na nossa vida a gente está engatinhando e vai engatinhar até morrer, porque a gente não se permite. Né? Isso, eu tenho um ponto importantíssimo aqui, eu vou até trazer esse exemplo, porque eu sei que o Sussuma é um excelente dançarino e gosta, né? Uma das coisas que me impediu de aprender a dançar foi na adolescência vozes externas que viraram vozes internas. Se eu não tivesse ligado ou melhor, não é nem ligado. Talvez o caminho aqui não seja não ligar para o social. Talvez o caminho seja entender o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Eu não precisava do outro. Eu precisava falar assim, não, mas eu estou aprendendo. E se eu continuar, no mínimo melhor do que o Marcelo, do jeito que é hoje, com 44 anos, eu seria. Né? Respeitar um processo, respeitar uma fala. Né? Então, isso são coisas que a gente escuta, a gente fala, a gente brinca muitas vezes com os amigos, mas o problema não é o social. O problema é que ninguém nos ensinou a respeitar o nosso processo de aprendizagem e saber. E outra, uma informação importantíssima. A gente devia fazer um chá com prosa com coisas que a gente deveria aprender quando a gente era pequeno. Marca esse aí, Vivian. Sabe? Informações básicas, e essa era uma delas. Sabe? A gente está aprendendo. Se você continuar tentando, você vai saber. Talvez você não vire um virtuoso,
mas tecnicamente capaz, isso é possível para qualquer pessoa, né? Então, quantas pessoas se mantêm engatinhando e, sabe, nós que somos profissionais da área da saúde, infelizmente, às vezes a gente escuta isso, que é desistir. A pessoa ela desiste do processo porque ela acha desistir de tentar aprender a andar. Isso, na minha opinião, é uma das maiores agressões. E você vê com gente nova. Você vê com gente com 11 anos falando isso, né? Então, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do ser humano se tratar com carinho. Perfeito, Marcelo. Te ouvindo, me vem Achei uma que você ia me dar palavra. uma aula de forró, Sussum. Tudo bem, deixa para lá. É, eu sinto que acho que está aí um ponto, né? Assim, eu não nasci aprendendo a dançar forró, né? Aliás, pisei em muitos pés aí das meninas e, e eu sinto que fui até quase um objeto de bullying, assim, dançando, né? É, e de vários outros assuntos. Mas o que me veio até, a gente falou já sobre critérios diagnósticos, alguma coisa assim, né? Rótulos. E me veio, acho que tem alguns filmes sobre autismo, né? E esse olhar compreensivo sobre os autistas, num sentido de entender a natureza deles, né? Entender, reconhecer e valorizar a natureza. E, na verdade, isso é só um exemplo, né? Eu diria que se a gente olhasse todos nós mesmos, como eu dei esse exemplo para olhar para um autista, e de olhar a gente mesmo, reconhecer e valorizar, né? Quando o Marcelo fala assim, quando eu me relaciono com o meu próprio corpo, o que acontece, né? Eu desejo tanta coisa que ele fosse diferente, ou que ele fosse de determinado outro jeito, ou poderia desenvolver um pouquinho desse lado, outro lado, né? E, e parece que são mais cobranças, assim, né? Ou são ideais que a gente está buscando ou exigindo da gente mesmo. E tudo bem, às vezes faz parte de um desenvolver da gente, né? Eu acho que eu vou repetir uma frase que eu coloquei em algum outro episódio, que é uma pergunta, né? O quanto a gente tem se dedicado, tem se esforçado a gente se tornar a pessoa que eu desejo ser, né? E a gente se pergunta, quanto eu tenho me dedicado a isso? Mas daí a própria palavra que o Marcelo usou, agora eu vou repetir nessa próxima pergunta, que é o quanto eu tenho me permitido estar e ser a pessoa que eu sou nesse momento. E reconhecer o meu valor, a importância de eu estar do jeito que eu estou, né? E, às vezes, apreciar um pouquinho isso também. É que às vezes é difícil apreciar, não? Né? Quando a Essa pessoa ela luta é tão se grande. acha, né? Mas eu acho que você trouxe um ponto incrível aqui, Sussuma. Que na minha opinião, para chegar nisso que você está falando, acontece uma coisa que dificulta um pouco as pessoas. E está presente na sua própria fala. Eu só vi o Susumu dançando muito bem. Eu não vi o Susumu pisando em pés. Então, eu não vi o Susumu apreciando ele mal dançarino. E, geralmente, isso não é algo que a gente vê. Geralmente, a gente não vê o processo. A gente vê o dançarino. Você se E compara com olha aquilo lá. que você não tem, né? Naquele Exato. aspecto. Né? Então, no caso, a pessoa que está aprendendo a andar, ela não vê outros engatinhandos que estão num processo. Ela vê quem anda. E isso traz um senso de inadequação enorme.
Mas eu acho que aqui tem um ponto importantíssimo que tem um pouco a ver com a compaixão e com a coragem de tocar o processo humano. Porque a gente vê, sim, o mal dançarino. A gente vê, sim, outras pessoas engatinhando. O problema é quando a gente vê alguém no processo, como uma autoproteção daquilo que eu não sou bom, eu faço piada. Eu chamo de inadequado e de erro. E aí eu não posso me ver num processo de aprendizagem. E aí é onde eu me escondo. Porque se não tem aquela incoerência de eu ser igual àquela pessoa que eu não quero me identificar. Exatamente. Eu quero me identificar com o dançarino. E isso acontece em milhares de situações sociais do desenvolvimento humano. Né? É muito interessante. Isso é uma história que eu já contei para a Vivian. Quando eu conheci a Vivian lá na Unifesp, na UDED, né, que eu ia fazer lá, né, ia conduzir um grupo para pesquisa do doutorado dela, e aí eu vejo aquela mineira que só falava de pão de queijo, brincadeira, sabe? Mas eu jogo o nome da Vivian no Google, aí aparece a Vivian sentada numa banca, sabe? Tipo, sabe, numa mesa assim, ó, tipo, apareceu que ela tinha Poderoso! 2,50 m, ninguém ia ver que ela tinha 1,5 m. E eu lembro que daí a próxima vez que eu encontrei a Vivian, eu falei assim, Vivian, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Né? Eu estava começando meu mestrado. Não sei se você lembra disso, Vivian. E ela virou desse jeito suave que nem um elefante. Brincadeira. Mas na época ela virou para mim e falou assim, se prepara porque vai sim. Sabe? Porque eu estava entrando nesse processo, né, do mundo acadêmico e etc. Então, a mesma coisa a primeira vez que eu vi o Susumu dando uma palestra, que foi lá naquele primeiro congresso de Mindfulness. Né? Eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, o Susumu estava indo fazer o doutorado, né? E eu falei assim, caraca, um dia eu gostaria de falar que nem ele. Né? Então, é aqui, né? Você vê a pessoa voando. E o processo, muitas vezes, te dá vergonha. Não, eu não posso estar perto. Não posso estar com eles. Né? Eu acho que para chegar nesse sumo, essa autoapreciação, é legal se ver como erro e entender a beleza e se divertir com isso e permitir-se ser tolo, né? A gente tem a felicidade, né, por motivos diferentes de poder falar outra língua. Nós três falamos outra língua. Mas é impossível a gente falar outra língua sem errar e sem errar ainda hoje. Porque se erra ainda hoje, né? E mesmo falando muito bem, se mudar o país sabe, a Vivian aprendeu a falar inglês no, nos Estados Unidos. Mas outro dia eu vi um inglês brincando com um britânico caçoando da maneira que ele fala algumas coisas. Water ou water, sabe? Então, é assim. E eu acho que é importante essa autoapreciação como um grande ser humano, como eu sempre falo, um ser aprendente. E a única maneira de eu me desenvolver, de eu me apropriar, de eu estar, é permitir-me pisar nos pés dos outros, é permitir falar inglês errado, ou outra língua, né? Tem uma história muito legal que eu estava na Tailândia e eu fiquei 20 dias falando obrigada e não obrigado. Né? Então, quando eu falava obrigada, todo mundo ria. Até um dia que alguém pegou e falou assim, não, não, não. K é para mulher ou para lady boy, que é como eles chamam lá, né? Travestis e etc. Sabe? Então, é assim. Acho que a palavra que cabe muito bem aí, Marcelo, é essa coragem de se permitir vulnerável, né? E parece que tem a ver um pouquinho com aquele episódio da solidão, né? Porque a solidão, num sentido de não precisar se comparar com ninguém. Você é único e só, às vezes, né? E se permitir vulnerável no sentido de se permitir ser e viver a sua própria natureza, né? Um pouquinho. Tem uma vulnerabilidade acontecendo exatamente nesse momento. Eu me senti muito inadequado quando eu usei o termo travestis. Porque, infelizmente, né, ou na verdade, eu acho que felizmente, né,
a precisão do que está acontecendo, do conhecimento de outras expressões da sexualidade, faz com que muitas vezes, por você, eu não trabalho com isso, muitas vezes eu não sei se o termo que eu uso ainda é o correto ou não. Uhum. E aí, paro de tentar levar ajuda, bem-estar, conhecimento naquilo que eu estudo com medo de errar, porque isso já aconteceu. Já aconteceu em lives. De eu usar um termo, que é um termo que não tinha e uma pessoa se sentir extremamente, sabe, agredida por aquilo e não era a minha função. E aí eu paro e deixo de fazer o que eu acho que eu nasci para fazer, ou eu abraço o meu erro e peço desculpas, ou até encaro o que alguma pessoa falou, né? E peço desculpas se de alguma maneira eu agredi alguém. Daí são assuntos para outros episódios, né? O que fazer, né? Com isso tudo. O que seria Será que é possível mesmo? E como desenvolver isso, essa habilidade de se perdoar a si mesmo, né? E não ficar remoendo em arrependimento eterno sobre algo que a gente escolheu, às vezes, viver. Mas percebe como a autocompaixão é algo extremamente importante, é eu abraçar o meu erro, porque de repente eu não podia não teria espaço para pegar e pedir desculpas como eu pedi, e não era a minha intenção, e eu tenho que abraçar isso e falar, eu estou aprendendo. Uhum. Eu pisei no pé de alguém aqui, sabe? Eu pisei no pé de alguém aqui. Eu acho que isso também, né, o Marcelo estava falando ali, da gente se criticar ou de criticar o outro, e aí eu não posso me ver como aquele que eu julgo, que eu critico, né? E uma das coisas bem objetivas, das formas bem objetivas da gente tentar reduzir esse auto-julgamento, é reduzir o julgamento dos outros, né? Porque quando a gente pensa no nosso comportamento, ele é condicionado independente de ser para fora ou para dentro. Então, muito provavelmente, se eu me trato mal, se eu me julgo, mesmo que eu não expresse, eu faço isso com os outros também, e vice-versa, né? Então, assim, uma das formas é a gente tentar reduzir esse tipo de julgamento também, né? Então, isso vai diminuir também a forma como eu me vejo como inadequado também. E eu ia falar exatamente o que o Susumu falou, né? Às vezes eu não aprecio a minha habilidade de fazer determinada coisa ou não, mas de poder apreciar a coragem de estar tentando, pelo menos, né? Porque isso mostra que eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu acho que isso é super importante, né? Sem isso, não, é o que você falou, a gente vai engatinhar o resto da vida, né? Não tem outra forma, assim. É impossível, né? É impossível aprender e se desenvolver sem errar e sem tocar o falho. E a melhor Uhum. maneira para se fazer isso, as pessoas são ensinadas a usar agressividade, mas ela é totalmente contraproducente, né? Bater no peito, você vê isso em muitas escolas muitas áreas de ensino, sabe? Muitas vezes o pessoal de exatas e alguns cursos de pós-graduação, onde bater no peito, sabe? Usar aquela coisa de agressividade, e o dano disso é enorme, porque é impossível, né, não passar pela curva de aprendizagem, né? Marcelo, você nunca me viu conduzindo no retiro, a bateção no peito? Ô, Não, Marcelo, não lembro. você está me dando uma rasteira aí. Não, mas eu falo assim, porque como a gente falou, acho que foi no último episódio, sobre a agressividade, ela tem uma função, né? Mas ela tem que ser usada de uma maneira muito sábia. E quando eu uso ela para lidar com as vulnerabilidades, é algo muito perigoso, porque cessa essa ponte entre eu e o outro, né? E, esse exemplo que a Vivian trouxe foi incrível, assim, porque já me veio algumas situações dentro da clínica que você via uma pessoa muito rígida falando, não, porque as pessoas são incompetentes, porque as pessoas não são isso, porque o mundo não sei o quê, porque se as pessoas fizessem as coisas do jeito certo, o mundo não estaria desse jeito. O que vem na minha cabeça fala assim, meu, quando essa pessoa erra, o que ela faz? Né? E geralmente as pessoas trabalham na mesma coisa a vida toda, sempre ali, visitam os mesmos lugares, porque não abre espaço para erro. Na verdade, há mais certezas. Uhum. E E isso aí a pessoa... acontece por causa daquele mecanismo biológico, né? Porque aí ela se critica tanto que ela não se sente segura e continua na sua zona de conforto, né? Né? Então, assim, Então, criticar os outros é muito maléfico para si mesmo, né? Só... E criticar a si mesmo também vai impedir o seu desenvolvimento enquanto ser humano, Uhum. né? Agora aqui é um grande processo, né, pessoal? É um grande processo achar. A minha vida mudou de maneira significativa
quando eu achei uma voz mais sábia, mais compassiva para conversar comigo mesmo. Né? Essa coisa de respeito o processo de aprendizagem que eu estou. Né? Ou como o grande Valentim, que a gente já falou, ele fala, né? Na verdade, ele tira isso de um outro curso, que é eu me permito ser um aprendiz de lento e... Como que ele fala? Tem um jeito mais preciso. De lento aprendizado. Né? De lenta aprendizagem. Né? Então, isso é um respeito. É um respeito. E aprender demora. Aprender demora, sabe? A vida fica mais fácil, a vida fica mais leve quando a gente solta. E eu acho que é aqui, pessoal, isso serve, na minha opinião, isso sim serve para todos aqueles pontos que a gente trouxe lá no começo. Transtornos alimentares, dependência química, relacionamentos, né? A pessoa está dentro de um relacionamento abusivo. A pessoa pegar e olhar para ela e falar assim, olha, eu tô aqui e isso é muito difícil. Sabe, é muito difícil eu parar de beber, é muito difícil eu parar de fumar, é muito difícil eu sair desse relacionamento, o que eu posso fazer? Né? E aqui abre, com certeza vai abrir um leque enorme, porque o processo é muito grande. São muitas variáveis, que às vezes tem que lidar com a ansiedade, às vezes são questões temporais. Como que você vai falar para uma pessoa sair de um relacionamento onde ela não está apoiada financeiramente em outras coisas, a não ser na pessoa que agride quando tem crianças pequenas? Não dá para pegar e falar saia. Sabe? Então ela tem que pegar, tem que tentar investir nela. É um grande processo. A relação com o alimento, sabe? Infelizmente a gente deveria ter aprendido isso na escola. E quando eu era pequeno, por exemplo, legal era quem tem dinheiro para ter coca em casa. Né? Então eu acho que é muito importante isso. Para todos aqueles quadros, né, que são multifatoriais, que o tratamento não tem as mesmas linhas, mas com certeza o aprender a se tratar com carinho, como alguém que rala o joelho, sim, que cai, vai ajudar. Eu queria trazer 2 pontos aqui, né? Voltando lá na questão da sabotagem, porque isso é muito interessante, né? Que as pessoas, elas se sentem muito mal, assim, quando elas acham que elas estão se sabotando, né? Então, é mais uma forma delas se verem como fracassadas, assim, né? Porque, até isso eu me saboto e tal. E por que eu falo isso? Porque se a gente... É aquilo que um pouco do que o Marcelo já falou, às vezes não é consciente, então se a pessoa não está consciente, eu não poderia dizer que ela está se sabotando, embora, porque não é uma coisa intencional, né? Então, eu falo que ninguém se sabota intencionalmente, né? Até porque isso teria contra a nossa natureza. Agora, então tem a questão da consciência, mas tem um outro ponto que eu vou convidar aqui, e essa semana eu estava até conversando com um paciente meu, e ele achou super interessante isso, eu vi que deu um alívio para ele enorme, ele pensar dessa forma, e que eu convido as pessoas a fazerem, assim, né? A próxima vez que se verem numa situação que vocês estão achando que vocês estão se sabotando, que vocês não são tão bons o suficiente, ou que vocês estão respondendo de uma maneira que vocês não gostariam de responder, né? Imagina, tenta lembrar da última vez que você usou esse mesmo comportamento e ele, de alguma forma, foi útil. Ele te ajudou ou você precisou disso para se proteger. Então, isso você vai ver que, assim, na maioria dos casos, a gente condicionou esse comportamento porque ele foi adaptativo, ele foi muito útil para a gente em algum momento. Só que agora, talvez no momento da vida que a gente está, ele não é mais útil para a gente e, assim, a gente continua utilizando por falta de consciência. Então, por isso que eu falo que eu não acredito que as pessoas fazem isso. Eu acho que a gente pode dar alguns exemplos, né, Vivian? Vou dar um exemplo até desse meu paciente, por exemplo. Ele falou assim, eu sou muito duro, eu não consigo falar com as pessoas de uma forma mais amigável, eu sou muito firme e isso acaba afastando as pessoas e tal, e eu não quero ser, não é isso que eu sinto, mas eu não quero ser assim. Eu falei, mas me fala, vamos olhar então. Como é que você aprendeu isso, né? Em que momento que você foi assim, que foi útil para você ser assim? Aí ele falou, meu pai sempre falou que eu era... meu pai sempre foi muito duro comigo e sempre falou que eu tinha que provar que eu era bom e não sei o quê, e eu era inteligente, e ele sempre falou comigo assim, que você não sabe de nada, porque você nunca teve... Você nunca teve a idade que eu tenho, mas eu já tive a idade que você tem. De uma forma muito invalidante, muitas vezes. Ou seja, tudo que ele pudesse imaginar que ele sabia, já foi invalidado pela forma que o pai dele falou.
Então, ou ele tinha que se colocar de uma forma muito forte e falar e ser agressivo, ou ele tinha que esconder o que ele sabia porque nunca ia ser suficiente. Então, por exemplo, ele E estava... arrisco a dizer, Vivian, desculpa te cortar, mas arrisco a dizer que ele usou também essa agressividade para romper algumas situações que ele não estava se sentindo forte, de Sim, com enfrentar certeza. socialmente, né? Do tipo, né? Isso gerou ganhos. Isso. E aí ele falou, né, que hoje em dia, ou ele é agressivo, ou ele simplesmente vira as costas e sai. E não é isso que ele quer na atual situação que ele está vivendo hoje, nem ser Mas que agressivo e trouxe nem aonde ele sair. está, né? Exato. Aí, por isso, então, quando ele percebeu isso, não é porque ele está se sabotando, é porque foi útil para ele. E agora a gente precisa desenvolver uma outra forma dele se comportar, né? Não é muito diferente, né, Vivian, daquela pessoa que tem muita dificuldade social e toma um pouco de pinga, né, Exato. para poder ir. Foi, funcionou, funcionou, né? Então é aprendido. E aí a pessoa faz isso quando sai à noite para de repente conversar com alguém. E aí a pessoa ela vai usando isso. Chega uma hora que aquilo não serve, né? Uhum. Isso serve a comida também, sabe? A comida ela também tem essa, poxa, é um acalento muitas vezes ou memória afetiva, né? Uhum. Então eu acho que isso que você trouxe, né, Vivian, é incrível porque essa é adaptativo É. e muitas vezes chega num ponto onde aquilo que já foi bom e eficiente perde a mão e fica, Ou né, seja, secundário no depois. fundo, no fundo, a intenção dele era se proteger. Né? Por isso que eu falo que eu não acredito que existe autossabotagem, né? Porque ele estava fazendo o que ele conhecia, que era o melhor que ele conhecia, sem saber que não estava Quando mais a gente olha funcionando. a ação em si, a gente pode chamar de autossabotagem do tipo é, porque é isso, né? A pessoa tá agindo contra ela mesma. E Sim. muitas vezes a pessoa ela sabe que eu não devia mais. Isso acontece muito com o dependente químico. Só que é legal a pessoa perceber que é um processo. E é difícil, né? No caso Uhum. da droga, a gente está falando, o corpo ele precisa daquilo, chega uma hora. Então a pessoa ela sabe que não deveria, mas são mecanismos muito complexos, né? E social também. Acho que com a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo também com certeza envolve isso. Então é importante a pessoa se tratar com carinho, né? Se tratar como eu cheguei aqui depois de um grande processo e está difícil sair dele, E assim, né? né? Às vezes a pessoa não tem o repertório para se tratar com carinho, né, Marcela? Ela nunca, não sabe, ela não recebeu isso de alguém, né? O exemplo lá que a gente falou da patinadora, né? Da Aliás, Tonya assistem, Harding. pessoal. Assistam esse Vale filme. muito a pena, Está né? na Netflix, chama Eu, Tônia, com Y. É uma obra-prima e assustador. É assustador. Isso. E aí a pessoa às vezes não tem esse repertório, né? O que eu queria dizer só para concluir essa parte é que assim, se tratar com carinho muitas vezes também é pedir ajuda, né? Ver que, tipo, eu cheguei no meu limite, eu não sei o que eu faço, né? Se tem esse senso de incoerência, de eu não sei o que eu faço, não tem nada, procura ajuda, né? Também, você não tá sozinho, né? É muito interessante a gente usar esse filme como exemplo, né, Vivian? Porque ela realmente, a mãe não deu o repertório, o relacionamento que ela entra também não ajuda nesse repertório. Por ela ser muito diferente nos campeonatos, ela emitia uma postura de agressividade que aumentava justamente esse repertório, que foi totalmente drástico, né? E o pior, não tem como a pessoa enxergar. Não tem como a pessoa enxergar. Então, é, como que a pessoa ela faz se ela não consegue enxergar? É o que a Tem gente que estava ter falando da fase do Freud, né? Quando a dor for a maior que o dor. medo de morrer. É isso que eu estava pensando, a dor. Se tá doendo muito e você não consegue enxergar o porquê, sai um pouco do seu ciclo, né? Procure um profissional, procure alguém, né? Porque talvez quem está de fora às vezes consegue enxergar melhor e enxergar o que você não está vendo. Principalmente quando algumas coisas na sua vida estão muito cíclicas, né? Levando sempre ao mesmo lugar. Você ia falar algo sobre... Não, acho que tem, assim, para simplificar um pouco, né, esse reconhecimento de si, eu lembro de uma frase que eu vi outro dia, que é a qualidade da sua vida reflete muito a qualidade dos seus diálogos internos, né? Então, perceber como que
que está o nosso tom de voz com a gente mesmo, né? Como a gente colocou aí. E o que a gente tem dito para a gente mesmo, né? Se reconhecer e se perceber esses diálogos internos. E talvez me veio a prática básica taoísta, né? Acho que tem a ver um pouquinho, que é a prática do sorriso interno, né? No sentido, parece que de quebrar essa rigidez de relação com a gente mesmo, mas de perceber que, eu diria, até comentei antes, né? Talvez tenha instâncias da psique humana que uma se relaciona com o outro e às vezes de uma forma meio rígida. Um fica cobrando, tem vários aspectos psíquicos que um cobra o outro e fica numa certa hierarquia exigindo de si mesmo, né? E para mim essa prática do sorriso interno é perceber que talvez a parte mais íntima, mais sincera lá dentro de você pode estar sempre sorrindo para você. E quando você sorri de volta, ou seja, esse sorriso interno, é, é como se todas as camadas da sua psique e do seu corpo, até físico e energético, estivesse sorrindo para esse saber da sua própria natureza. E isso vai retroalimentando uma confiança interna de que a gente pode ser a gente mesmo, da maneira que a gente está se apresentando agora. É só um exemplo de uma quebra de rigidez e tensão que às vezes a gente mesmo cultiva dentro da gente. Que tal fazer o oposto? E um simples sorriso para a gente mesmo. E perceber que o íntimo dentro de nós também sorri para a gente. Porque todos nós, internamente, e todas as nossas camadas estão nada mais, nada menos do que torcendo para a gente. Para a gente ser feliz, para a gente se realizar. Muito legal, eu achei tão legal, assim, porque é um exemplo, né? Quando a gente se critica, né? A gente está criticando, querendo, a gente no fundo está querendo ser melhor. Se a gente olha por trás, né, do motivo pelo qual a gente se critica, a gente começa a entender as nossas ações. E aí eu já começo esse processo de fazer as pazes. Na verdade, eu só estou tentando fugir desse medo que está ali, de eu errar de novo. Eu só estou tentando fugir daquela ansiedade, né? Mas deixa eu me permitir ficar com essa ansiedade, e uma das formas da gente mudar é por meio da experiência. Então, tá, essa ansiedade está aqui, eu estou, na verdade, tentando fugir, eu estou tentando me proteger. Mas como é que é eu tentar uma forma diferente? Deixa eu tentar, né? Se eu parar de me criticar, será que as coisas vão dar certo? Na verdade, como a gente está respondendo àquela ansiedade das coisas darem errado, muito raramente a gente tenta, de fato, fazer diferente. Então, eu nunca paro de me criticar, eu continuo. Eu nunca tento ou dar esse sorriso interno ou falar comigo mesmo, não, Vivian, você consegue, né? Vai lá, vamos tentar. Se não der certo, você estava certa, né? Mas esse caminho dessa experiência muitas vezes dá certo, porque a gente vai se sentir um pouco mais seguro quando eu paro de me criticar e falo assim, tá bom, vamos lá, eu estou junto com você, né? É igual quando a gente erra. Se eu já estou me sentindo mal, vem uma pessoa e vira, você é muito burra mesmo, né? Por que você foi fazer isso? Eu não sei o quê. Eu vou me sentir mais insegura. Agora, se eu erro, dei o meu melhor e chega alguém para mim e fala assim, horrível, viu tanto que você se esforçou, né? Mas eu estou aqui do seu lado, tenta de novo. Se não der certo, pelo menos eu estou aqui do seu lado, né? Provavelmente eu vou me sentir muito mais encorajada a caminhar, né? A tentar de novo. Eu acho que uma coisa legal, né, é a pessoa perceber que tudo que trouxe ela até aqui foi um grande processo, como a gente conversou. Um grande processo. E para que ela desenvolva as habilidades que a gente está falando, de se tratar com carinho, também vai ser um grande processo. Você vai se chicotear muitas vezes. E não brigue por isso. Não brigar por isso já é falar, opa, olha só, olha eu me criticando de novo, olha eu brigando comigo. Então, é uma aprendizagem de meses, de anos, ou da vida toda. Né? Mas conforme a gente vai
achando essa voz interna mais sábia, mais presente, mais coerente, né? Mais compassiva, a vida vai ficando mais leve também. É muito importante aqui, não é uma voz que passa a mão, não. Não, eu errei. Não queria ter feito aquilo, mas fiz. Ok, Marcelo, o que a gente pode fazer para melhorar? Sabe, é exatamente dessa maneira que eu pego e falo, né? Então, se ver como um ser aprendente, né? Um ser em desenvolvimento, e que a gente vai precisar dessa voz a vida toda. A vida toda. Quanto mais você quiser crescer, quanto mais você quiser desenvolver, quanto mais longe você quiser ir, você pode usar a agressividade ou essa voz. Na verdade, as duas coisas. O problema é que a agressividade, ela é uma força que leva tudo que está junto e leva a sua paz também. E ela não respeita algumas coisas, né? É como se tivesse que esconder de você mesmo. Então dá para ser um pouco mais leve, né? Então, respeite o processo, né? E esse caminhar, porque, né? Hoje a gente dá aula de formação profissional, né? E é muito comum alguns professores falarem assim, não, mas olha como vocês fazem. Poxa, a gente faz isso há 12 anos, sabe? Tem muito tempo, né? Então, é olhar, cuidado, olha para o amigo que está do seu lado. E o problema é isso, né? Porque às vezes você olha o amigo que está do seu lado e parece que ele faz tão fácil, né? Então, quando eu tinha medo de falar em público, eu lembro que eu me assustei com o dado que 75% dos oradores profissionais ficam nervosos ao ir falar em público, né? 75% dos profissionais ainda ficam nervosos. Então, opa, peraí. É que olha aqui, ó, quando a gente olha, pessoal, não parece. Parece que a pessoa está indo melhor, porque só você está dentro de você, né? Então, é importante. E outra, né? Eu gosto de falar isso, porque eu comecei a falar melhor em público quando eu me permiti ser um mau orador. Não existe maus oradores no mundo? Existe. Por que eu não posso ser um mau orador? Então, é desse jeito que eu vou, né? Então, eu acho que fica aquele convite, né? Eu não sou perfeito, talvez a Vivian e o Sussumo não sejam assim, sabe? Mas, né? Mas dentro dessa minha imperfeição, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. E tem uma frase do Suassuna que ele fala, e é perfeita essa frase. Ele fala: eu sei pouco, mas dentro do pouco que eu sei, eu me permito levar para as pessoas, me levar de modo inteiro. É algo mais ou menos assim, né? Então, acho que isso já é o suficiente. Isso já é o suficiente. Certeza. Ótimo, gente. Acho que Né? é hora de encerrar, né? Se deixar, de vai Vai que vai. longe. Com certeza. Então, pessoal, quem assistiu, esse é um tema que eu particularmente considero essencial para o desenvolvimento humano, sabe? Então, escreva aí, coloque aí as suas dificuldades, ou exemplos como a gente pegou e colocou. É legal, isso pode ajudar outras pessoas, porque hoje em dia todo mundo lê os comentários, né? Então, coloque aí. Isso fez sentido, curta, siga a gente no canal, compartilhe e a gente agradece, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até Bom mais. sorriso interno. Valeu.